Queridos, é impressionante como o nosso dia pode mudar rapidamente, às vezes com um simples telefonema. Tudo está indo bem, caminhando devidamente, cheio de expectativas, uma visão otimista do dia. De repente, um simples telefonema pode mudar totalmente a direção do seu dia. Tudo está bem no momento e de repente tudo muda. Sorriso às vezes cede lugar para o choro, a alegria cede lugar para as preocupações excessivas, e tudo isso de uma maneira muito abrupta, muito rápida, veloz. Nesses momentos é que fica muito claro o quanto somos limitados, o quanto nós somos finitos, o quanto nós não estamos no controle de nada, como nós gostamos de pensar. Nós gostamos de pensar que nós estamos no controle do nosso dia, nós gostamos de pensar que nós estamos no controle das finanças, nós gostamos de pensar que nós estamos no controle dos relacionamentos, nós gostamos de contar que tudo está sobre o nosso controle, sujeito ao nosso controle. De repente, nós percebemos que tudo isso é fugaz, que as circunstâncias às vezes parece que dita a direção do dia. As circunstâncias parece que é ela que vai soprar para que direção nós vamos caminhar, é ela que vai tomar a sua agenda e colocar ali alguns compromissos urgentes. Você julgava que estava no controle e colocou uma série de projetos, uma série de programações, de compromissos ali na sua agenda, e as circunstâncias tomou abruptamente a agenda da sua mão e reescreveu, colocando várias outras questões. Sabemos que não é exatamente isso. Estou colocando desta maneira para que você entenda o quanto o seu dia pode mudar, o quanto você não está no controle, o quanto nós não estamos no controle como nós julgamos, gostamos de pensar ou de julgar que estamos. Sim, nós reconhecemos essa fragilidade frente a essas condescendências da vida, frente a essas circunstâncias, frente às situações que vão acontecendo no nosso viver. Nós reconhecemos a nossa fragilidade. Não temos outra questão a não ser esta, nós reconhecemos. Mas nesses momentos, ou seja, nesses momentos em que fica patente a nossa pequenez, nesses momentos em que fica patente a nossa fragilidade, a nossa falta de controle, nós nos voltamos para aquele que é grande, para aquele que a todas as coisas prescuta, para aquele que domina, para aquele que de fato preside, para aquele que de fato dirige não somente o universo, mas as nossas vidas. Então, neste momento em que nós somos confrontados, com a fragilidade, com a ausência de controle que julgávamos ter, nesse momento nós também nos voltamos, quem sabe é um momento precioso para nós, porque é nesse momento é que nós nos voltamos para a visão, para olhar, para contemplar aquele que de fato pode todas as coisas, aquele que de fato não sabe o que é algo impossível. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, verso 27, diz assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Sim, é nítido esse contraste entre a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa ausência de força.
com a força, com a grandeza, com a onipotência de Deus. Fica claro esse contraste. De fato, nós somos assim, fragilizados. De fato, a circunstância às vezes impõe sobre nós, mas de fato também, nosso Deus, pelo contrário, é um Deus cuja força é insondável, cuja grandeza é infinita, cuja onipotência é algo expresso na sua vida, no seu viver. Sim, nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro com pouco valor. Vasos de barro com pouco valor. É fácil de quebrar, mas nós somos vasos de barro com grande tesouro dentro. Imagina um vaso que é de barro, um barro sem procedência, um barro comum, um barro encontrado em qualquer canto, não é um barro nobre que você vai buscar nas montanhas e algum lugar assim distante e que há muito recurso aí para que esse barro vindo de uma montanha especial. Um vaso comum, nós somos um vaso comum, nós somos um vaso de barro sem pouco valor, um barro fácil de quebrar, mas no interior desse vaso de barro tem tesouros. E aí reside o valor desse vaso. Há tesouros em nós. A fé no nosso Senhor e Salvador presente em nossa vida é tesouro inestimável. A confiança que o Senhor brotou no nosso coração é tesouro inestimável. A visão de um Deus que é infinitamente maior, infinitamente possuidor de força, de grandeza, de domínio, de controle. É esse o tesouro que o Senhor colocou dentro de nós. Então nós somos sim vasos de barro, frágil, fácil de quebrar, mas há tesouros dentro de nós. E é esse tesouro que nos leva a buscar o socorro no Senhor. É esse tesouro que faz com que a nossa fraqueza encontre a força, a nossa pequenez encontre a grandeza de Deus, a nossa limitação encontre a onipotência de Deus. Vamos orar? Pai Santo, certamente muitos de nós estão vivendo situações complexas nesse exato momento e têm olhado para as questões, têm olhado para as situações e não têm conseguido enxergar saídas, dado a pequenez, dado a força tão frágil, dado ao fato de que não tem controle, domínio, tem olhado assim, não tem visto saídas. Mas nesse momento a nossa oração é que a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa ausência de controle encontre-se com a sua grandeza, com o seu poder e com o seu domínio sobre todas as questões. Abençoe, pois, o seu povo e a nossa oração. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém.